Por que a pessoa que mais te trata bem some do seu radar, mas aquela que some e volta, que responde quando quer, que nunca está completamente disponível, essa você não consegue parar de pensar? Isso não é fraqueza, não é falta de autoestima, é neurociência. E depois desse vídeo, você vai entender exatamente o mecanismo por trás disso e como ele pode ser quebrado. E o ponto número 7 é o mais libertador de todos, porque ele explica por que o ciclo continua mesmo quando você já sabe que não deveria. Fica até o final. Nesse vídeo, você vai entender por que nos apaixonamos por quem nos ignora, a psicologia e a neurociência por trás desse padrão, como identificar se você está preso nele agora e o que fazer para quebrar o ciclo sem precisar apagar o que sente. Uma pesquisa da Universidade de Stanford com 360 participantes identificou que pessoas expostas a recompensas intermitentes desenvolvem vínculos emocionais mais intensos do que pessoas que recebem atenção constante e previsível. O cérebro humano foi projetado para ser viciado no que não consegue prever. Antes dos 7 pontos, você precisa entender o mecanismo central, o sistema de recompensa do cérebro humano. Quando você recebe a atenção de alguém que gosta, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. Mas quando essa atenção é constante e previsível, o cérebro se adapta e a dose de dopamina cai. É o mesmo mecanismo da tolerância. Agora, quando a atenção é imprevisível, às vezes presente, às vezes ausente, o cérebro entra em modo de busca compulsiva. A dopamina não é liberada pela presença da pessoa, é liberada pela possibilidade da presença. E possibilidade é infinitamente mais viciante do que certeza. O neurocientista Robert Sapolsky documentou que a antecipação de uma recompensa incerta ativa o sistema de dopamina com intensidade maior do que a recompensa certa. Você não está apaixonado pela pessoa, está apaixonado pela possibilidade dela. Ponto número 1. A recompensa intermitente cria dependência química. Quando alguém te ignora e depois aparece com atenção intensa, seu cérebro experimenta um pico de dopamina que não teria se a atenção fosse constante. É o mesmo princípio das máquinas de caça-níquel. Você não sabe quando vai ganhar, então continua jogando. A psicóloga B.F. Skinner documentou nos anos 50 que reforço intermitente, recompensas imprevisíveis, produz o comportamento mais resistente à extinção que existe. Em humanos, isso se traduz em pensamento obsessivo, checar o celular compulsivamente, interpretar cada mensagem como sinal e sentir que a ausência da pessoa ocupa mais espaço mental do que a presença. Imagina, ele passa 3 dias sem falar. Você interpreta, analisa, questiona. No 4º dia, ele manda uma mensagem como se nada fosse. E o alívio que você sente naquele momento é tão intenso que reforça o ciclo inteiro. O problema não é você, é que seu cérebro foi sequestrado por um sistema de recompensa que não distingue amor de vício. Ponto número 2. O efeito de escassez amplifica o valor percebido. Em psicologia comportamental, o princípio da escassez diz que aquilo que é raro parece mais valioso. Quando alguém está sempre disponível, o cérebro inconscientemente reduz o valor percebido dessa pessoa, não porque ela valha menos, mas porque a disponibilidade constante sinaliza baixa demanda social. Quando alguém é raramente disponível, o sinal invertido é: muita gente quer, poucos conseguem, e o desejo de ser a exceção é poderoso. Robert Cialdini documentou extensamente que escassez é um dos princípios mais consistentes de influência humana e funciona mesmo quando a pessoa está consciente de que o mecanismo existe. Saber que é uma armadilha não é suficiente para desarmá-la. Imagina, você tem 2 convites para um evento. Um está sempre disponível, o outro é raro, limitado, precisa ser disputado. Qual parece mais especial? Agora aplique isso a uma pessoa. A lógica é a mesma, e o resultado também. Ponto número 3. A idealização preenche o vazio da ausência. Quando alguém está ausente, sua mente não fica vazia. Ela preenche o espaço com versões idealizadas da pessoa. Os momentos bons são lembrados com mais intensidade. Os momentos ruins são minimizados ou racionalizados. O psicólogo Daniel Kahneman chama isso de viés da memória afetiva. A tendência de lembrar experiências emocionais de forma seletiva, priorizando os picos positivos. Quanto mais ausente a pessoa, mais espaço a imaginação tem para construir uma versão que não corresponde à realidade.
e você acaba apaixonado não pela pessoa real, mas pela versão que você construiu na ausência dela. Imagina, ele some por 2 semanas. Você passa esse tempo lembrando de uma noite específica, de uma frase que ele disse, de como era quando estava presente. Quando ele volta, a versão real inevitavelmente decepciona a versão imaginada. Mas o ciclo recomeça, porque a ausência vai voltar, e com ela, a idealização. Se você está reconhecendo um padrão que você vive, se inscreve no canal agora. Toda semana tem um vídeo novo que pode mudar a forma como você entende o que sente. Ponto número 4. O ego se envolve na conquista. Existe uma camada além da química. O ego. Quando alguém te ignora, uma parte sua interpreta isso como um desafio, e o ego humano não gosta de desafios não resolvidos. A psicologia chama isso de efeito Zeigarnik. Tarefas incompletas ocupam mais espaço mental do que tarefas concluídas. Um relacionamento não resolvido, uma pessoa que nunca foi completamente conquistada, uma história que nunca teve desfecho, essas situações ficam abertas na mente com uma intensidade que histórias concluídas não têm. Você não está apenas atraído pela pessoa, você está preso na necessidade de resolver o não resolvido. E enquanto a história continuar aberta, o vínculo mental continua ativo. Imagina, alguém te rejeita suavemente, mas deixa a porta entreaberta. Essa porta entreaberta ocupa mais da sua atenção mental do que uma porta completamente fechada ou completamente aberta. A ambiguidade é o combustível do pensamento obsessivo. Ponto número 5. A ansiedade de apego amplifica o padrão. Para pessoas com estilo de apego ansioso, que desenvolveram na infância a crença de que amor e aprovação são inconstantes e precisam ser conquistados, o padrão de alguém que ignora e volta é literalmente familiar. Não confortável, mas familiar. O cérebro ansioso interpreta a previsibilidade como estagnação e a imprevisibilidade como intensidade. O amor tranquilo parece sem graça. O amor que dói parece real. A pesquisadora Mary Ainsworth, cujos estudos de apego definiram o campo, identificou que o estilo ansioso se desenvolve em resposta a cuidadores inconsistentes, presentes às vezes, ausentes outras, e que adultos com esse padrão tendem a se sentir mais atraídos por parceiros que reproduzem essa dinâmica. Não como escolha consciente, como conforto neurológico com o familiar. Imagina, alguém que cresce com um pai que às vezes está completamente presente e às vezes completamente ausente. Em adulto, a atenção constante de um parceiro pode literalmente parecer sufocante, e a imprevisibilidade pode parecer amor. O cérebro confunde intensidade com profundidade. Ponto número 6. O contraste amplifica o prazer do retorno. Dor seguida de alívio produz prazer mais intenso do que a ausência de dor. Essa é a base do chamado contraste hedônico. Quanto maior a descida, mais intenso o prazer da subida. Quando alguém te ignora por dias e depois aparece com calor, o prazer que você sente não é apenas pelo calor, é pelo contraste com a ausência. Você não estaria sentindo aquilo se ele tivesse sido consistente. A inconsistência criou a condição para o prazer intenso. E o prazer intenso reforça o vínculo. Guarda esse aqui, porque o próximo ponto é o mais importante e o que mais as pessoas precisam ouvir. Continua. Ponto número 7. Você pode quebrar o ciclo sem apagar o que sente. A maioria das pessoas acha que para sair do ciclo precisa parar de sentir, precisa desligar o afeto, precisa se convencer de que a pessoa é ruim. Não precisa. O que precisa é redirecionar a dopamina, trocar o sistema de recompensa intermitente por um de recompensa baseado em realidade. Primeiro, nomeie o mecanismo toda vez que ele aparecer. Estou sentindo dopamina de antecipação, não amor por essa pessoa. Nomear quebra a automaticidade. Segundo, introduza previsibilidade deliberada em outras áreas da vida. Exercício, criação, conquistas mensuráveis. Seu sistema de dopamina precisa de fonte. Se a única fonte é a pessoa inconsistente, o vício se aprofunda. Terceiro, observe como você se sente na presença real da pessoa, não na ausência. A maioria descobre que na presença real há menos prazer do que na imaginação da ausência. Essa diferença é a verdade mais clara sobre o que está acontecendo. A psicóloga Liza Firestone identificou que o antídoto para o apego ansioso não é indiferença, é consciência.
Saber por que você sente o que sente não apaga o sentimento, mas tira o poder que ele tem sobre suas escolhas. Isso é o ponto 7. E agora que você sabe disso, você pode sentir tudo o que sente e ainda assim fazer escolhas diferentes. Vamos recapitular. 1. Recompensa intermitente cria dependência química. Seu cérebro foi sequestrado, não você foi fraco. 2. Escassez amplifica valor percebido. Disponibilidade constante reduz atração por design cerebral. 3. Idealização preenche a ausência. Você pode estar apaixonado por uma versão que não existe. 4. O ego se envolve na conquista. Histórias não resolvidas ocupam mais espaço mental. 5. Ansiedade de apego amplifica o padrão. O familiar não é o saudável. 6. Contraste hedônico amplifica o prazer do retorno. A descida cria a subida. 7. Você pode quebrar o ciclo sem apagar o que sente. Consciência é o antídoto. Você não estava fraco, estava humano, e agora está informado. Você já viveu esse ciclo ou está vivendo agora? Comenta aqui embaixo. Esse é um espaço seguro. Se esse vídeo nomeou algo que você vivia sem entender, salva ele, compartilha com alguém que precisa ver e se inscreve no canal. Toda semana tem um mergulho novo dentro da mente humana. Até o próximo vídeo.